nosso segundo bloco e quero desde já agradecer a presença e participação de todos os internautas no nosso programa. Continuando nossa entrevista sobre o tema Gestão e Restabilidade em CME, eu retorno com o Cabral e a pergunta sobre RP. Explica mais um pouquinho sobre essa sigla e a problemática dos sistemas não conversarem, né? Isso é uma questão bastante relevante para a gente. Pois é, Ana. Realmente a sigla ERP, Enterprise Resource Planning, é um sistema que gerencia todas as atribuições dentro de uma empresa, tanto na parte de prontuário, vamos falar na área de hospitais, tanto na parte financeira, na parte gerencial, administrativa. É um grande programa, é um programa abrangente, ele é muito abrangente dentro de uma estrutura, ele entra em todas as áreas, até na de CME. O que acontece hoje é que quando você vem com algum software que é mais próximo à tua realidade, né, dentro do teu procedimento, do teu protocolo de trabalho, às vezes você tem uma certa dificuldade para fazer essa interface com as empresas de ERP. Por quê? Porque eles estão focados em outras áreas. Eles estão focados na área de controles específicos, atendimento médico, a parte de agendamento. Então, eles têm outras atribuições dentro do sistema e que para o sistema dele que já funciona, para passar alguma informação específica, é complexo. Para eles, como o produto deles é muito grande, é mais difícil. O que é mais fácil são esses sistemas menores que são focados para cada serviço específico, passar as informações que são necessárias. Como aquilo que eu falei, fazer a interface apenas de uma tabela de registro de manutenção, de quantos ciclos que as autoclaves estão fazendo, da produção do profissional, de quem usou o que, vinculando o material utilizado ao prontuário do paciente. Então, essas informações são pertinentes de fazer esse tipo de interface. E não é você vincular um sistema no outro, é apenas puxar aquela informação, aquela tabela específica com aquela informação que a instituição necessita para os seus controles administrativos e gerenciais. Indo nessa linha de raciocínio, Cabral, o que a gente percebe é que o contexto atual dos hospitais, né, precisa atender a uma série de exigências, né? Muitos controles, legislação, toda essa parte de programas de certificação e acreditação. E isso também envolve um pouquinho, se aquele hospital já está certificado, eu também quero, tem uma certa competição aí, né? E como que a gente integra tantos processos? Esses processos que nós temos hoje dentro do serviço, principalmente quando você tem a informação para ceder para a parte de gestão, do grupo gestor do hospital, você consegue atribuir o vínculo a outras instituições, a outros serviços, porque você está processando o material, tratando ele de uma forma eficaz, dando identidade e nome de proprietário para cada item, e esses itens, quando são distribuídos, são atrelados a algum departamento, a algum responsável técnico, e essas informações ficam todas dentro do banco de dados, que você pode extrair como relatórios, favorecendo justamente essa demanda de normatizações. É onde eu falei, nem sempre você consegue fazer essa interface, mas as informações estão lá e elas podem ser cedidas também. Onde nós temos um controle das normas, é criar realmente a metodologia, a instituição ter a visão de manter esse tipo de regra, criar o controle das regulamentações.
Mas voltando para a central de material, quais métodos de identificação existem para eu gravar, para eu identificar os meus instrumentais? Pois é. Atualmente nós temos assim muita coisa aparecendo no mercado, muita coisa sendo cogitada, mas eu vou colocar hoje o que o mercado realmente possui através de um PowerPoint, apresentando as imagens de alguns itens e explicando cada um deles. Cabe ressaltar o seguinte, que todo esse tipo de gravação, todo tipo de material que eu vou apresentar, ele requer uma manutenção. Então, quando vocês compram esse tipo de produto, esse tipo de gravação, esse tipo de material, lembrar sempre, manutenção tem que ser requerida em conjunto com a venda do material. Porque senão eu fico com a ferramenta e sem a manutenção, que é uma confusão também um pouquinho, né? Tenho vários métodos de gravar o instrumental e como eu utilizo isso e quais as ferramentas que eu utilizo para fazer a leitura dessa gravação específica. É isso que você vai passar para a gente. Que bom. Então, nós estamos falando sempre de que tipo de gravação que nós estamos montando. Que tipo de gravação foi recomendado? Na RDC 59, da parte de medicamentos, a RDC 59 de 2009, ela já estabeleceu que o Data Matrix seria o recurso de código bidimensional para controlar toda a parte de medicamento. Então, esse item é um item que, se você tiver destruído a informação desse Data Matrix até 40%, você ainda consegue fazer a leitura. E o que é a Data Matrix? Data Matrix é um código bidimensional em 2D. Sua imagem é composta de pequenos pontos ou quadrados que unidos formam um símbolo que permite codificar informações alfanuméricas. Então, esse tipo de dado, você está vendo aí a imagem, hoje existe até um site onde você acessa e cria o seu próprio Data Matrix com a informação que você quiser. Você pode fazer uma dedicatória, você pode fazer qualquer coisa com esse Data Matrix. E nós utilizamos ele no dia a dia em alguns recursos do nosso serviço. Agora, eu vou falar do primeiro item que chamou nossa atenção e que possibilitou que nós executássemos uma rastreabilidade individual conforme a RE 2606 de 2006 exigia no artigo 7º, no parágrafo único, que todo item crítico tem que ser rastreado individualmente. Foi possível utilizando o selo em poliéster de alta densidade, como se fosse um plástico, com a gravação em laser de Data Matrix, e ele reconhece, com a leitura ótica, ele é reconhecido e transforma esse dado que está no Data Matrix em informação que vincula ao seu sistema. Então, esse item foi muito importante, só que ele tem uma vida útil. Quando nós começamos a trabalhar, existia a promessa de 200 ciclos. Na verdade, com o trauma, com as caixas pesadas, principalmente caixa de ortopedia, caixa de laparotomia, elas são muito pesadas, muito grandes, e com muitas peças. E o trauma entre as peças parte o selo. Cair ele não cai, mas ele quebra e perde a informação. E aí tem manutenção de substituição, e nós já confirmamos que esse item ele gera de 50 a 70 ciclos de autoclave como vida útil. Aí nós começamos a fazer a pesquisa, gravação a laser. A gravação a laser tem vários tipos de laser, onde eu falei que nós temos que verificar a potência desse laser para não destruir a camada passiva, que eu vou mostrar a seguir aqui algumas situações onde nós executamos testes. E nessa gravação a laser, ela fica bonita, chama atenção, mas para frente eu vou mostrar alguns problemas que ela apresenta. A gravação de micropulsão. Se você puder observar a sua esquerda, na argola esquerda da pinça, tem uma gravaçãozinha. Aquela gravação é de micropulsão. Então ela é superficial, ela não acumula sujidades,
porque onde você tem locais mais críticos numa pinça, que é a cremalheira, que é muito mais agressiva, que tem pontos de acúmulo de sujidade. Nesse caso aqui, ele foi testado justamente para não ter esse acúmulo de sujidades. E nós utilizamos hoje substituindo o selo, porque acabou a nossa manutenção e reduziu muito o nosso custo operacional também, porque o selo tem um preço, tem um custo, tudo tem um preço. E com a gravação que nós fazemos em loco dentro da instituição, favorece também na rapidez e não ter que tirar o instrumental da instituição. Aqui fazendo uma analogia, uma comparação, esse aqui é um teste de câmera úmida numa pinça, aqui era um afastador Farabeuf, e nós fizemos o seguinte, uma peça usada, já com um certo tempo de uso, com a gravação de micropulsão e a laser, e mandamos para o teste de câmera úmida. O laser apresentou níveis de corrosão, que vocês podem ver a manchinha mais avermelhada em cima da gravação, do seu lado esquerdo, e a micropulsão do lado direito não sofreu esse tipo de agressão. A câmera úmida, só para vocês terem uma noção, em 24 horas, a gravação a laser, talvez pela potência que foi utilizada do laser, que agrediu demais a camada passiva, em 24 horas ela deu agressão. A micropulsão chegou a 864 horas de câmara úmida. Aí tem vapor salino. A micropulsão também não apresentou. E aqui no caso, olha só como fica bem acentuado a presença da corrosão, a gravação a laser. Então, esse é o cuidado que você tem que ter quando compra já um material gravado com qualquer tipo de tecnologia, para verificar se ela realmente não traz esse tipo de risco. Então, solicitando laudos de câmara vapor salino, câmara úmida, você tem uma garantia de que pelo menos esse tipo de gravação não afetou a camada passiva do instrumental. Aqui é o seguinte, você precisa ter rastreabilidade do teu pacote de roupa, do teu enxoval. Então nós temos também as etiquetas termocrômicas, que elas têm um integrador químico classe 1, que você está vendo ali na imagem da esquerda, e aqui está em rosa, e da direita ele virado para marrom, aonde estão aqui no nosso sistema ele te dá todas as informações de proprietário, quem fez, quem executou, e o Datamatrix vinculando a caixa e quantos itens tem na caixa. E aí vem uma outra etiqueta de lote e validade, que garante que esse material tem uma data para vencer. E essa etiqueta ela tem duplo adesivo, então você tira ela da etiqueta, coloca ela no teu pacote e quando chega na hora do procedimento, você tira do pacote e cola no prontuário do paciente, fazendo a rastreabilidade e garantindo que aquela informação de todo o processo está no prontuário do paciente, vinculando além do sistema com a recepção do número do prontuário ao processo que foi executado na CME. Leitor óptico é ele que capta a imagem, transforma isso em dado e joga no sistema. Essa leitura tem que ser extremamente rápida, ela não pode ultrapassar 2 segundos. Você imagina um arsenal chegando no expurgo, uma caixa com 150 itens e você tem uma leitura que leva 10 segundos para cada peça. O tempo que isso vai acontecer é o que vai acarretar uma fila enorme para entregar teu material, sendo que você está fazendo a leitura de item a item na hora da recepção desse item. Então você tem que ter uma tecnologia com uma gravação específica que te dê essa agilidade. E aí vem assim, RFID, esse é um item que foi amplamente até divulgado, mas o RFID, que é realmente radiofrequência, é um sistema para radiofrequência, é o sonho de todo mundo, mas hoje ainda o sonho do RFID é pegar a peça, passar a caixa inteira e fazer a leitura de tudo. Nesse caso, não. Como você tem que blindar esse RFID, porque ele não resiste a tempo, a temperatura e vapor da autoclave, ele perde essa radiofrequência e você tem que aproximar um leitor dele para fazer o reconhecimento. E tem todo o trabalho de levar todo esse instrumental para fazer a soldagem
se vocês puderem observar na imagem, tem uma bolinha abaixo da argola do lado direito, onde eles têm que ser soldado. Muito foi usado e ainda eu acho que é um recurso que nosso sistema tem uma identidade virtual de cores. Mas nesse caso, a resina acrílica, que ainda é muito utilizada para identificar cores nas peças, e você tem uma identidade rápida de troca dessas peças para não deixar o acúmulo de peças de cores sem cores, fica muito mais difícil de você saber de quem é o proprietário com leitura apenas. Isso aqui é um recurso interessante, porém a manutenção dele também se faz necessária, e as garantias que nós temos no mercado é de 1 ano. Então, a cada ano você tem que levar todo o teu instrumental para refazer a resina, e isso pode acarretar em dificuldades administrativas. E aí vem a tão rejeitada, tadinha, as fitas listradas, que o pessoal usou muito desde 2006, quando veio a primeira exigência. Só que é o seguinte, o grande problema, lógico, tem a recomendação de um monte de gente já que isso não é interessante. Mas não é interessante por quê? Porque não fazem manutenção. Colocam a fita colorida lá e deixam o resto da vida. Nós temos um protocolo de a cada 3 meses fazer a substituição de todas as fitas coloridas e todas as caixas quando chega na hora do preparo. Se, porventura, essa fita não estiver aderida ou estiver perdendo a sua cor, nós já fazemos essa substituição corretiva, antecipada. E esses itens são exatamente tudo que nós estamos falando aqui precisa de manutenção. A gravação precisa de manutenção, o RFID precisa de manutenção. Então, reforço a situação de, assim que vocês forem comprar qualquer tecnologia, sempre acionem como vai ser o sistema de manutenção desse item. Agora eu vou dar sequência em alguns questionamentos que a Ana ainda tem para fazer. Bom, excelente as imagens, né, Cabral? Porque assim você deu para diferenciar a gravação eletroquímica, RFID, né, Data Matrix, cada um tem um jeito aí de falar. Realmente bastante ilustrativo, acho que ajudou bem. Obrigada, Cabral. Excelente as imagens. Obrigado. Isso aí. E como são realizadas as marcações e as leituras desses itens? Então, nós temos assim, dentro de tudo que foi mostrado agora, algumas dificuldades para gravar esse tipo de material, porque o arsenal de uma instituição é muito grande. Você falar em 15 mil peças de qualquer instituição e pensar em tirar 100 peças por mês para fazer a manutenção, extremamente complexo. Você não consegue, muitas vezes, porque aquele material é rotativo, então você consegue às vezes tirar 20, 30 peças no máximo no mês. Então, quando você fala que você vai ter que fazer essa gravação fora da instituição, isso é algo que tem que ser avaliado, o tempo que vai levar para fazer esse tipo de material. Outra coisa, quando você adquire um material já com algum tipo de gravação, você precisa pensar nos testes que devem ser feitos, como nós apresentamos nas imagens. Por quê? E saber se aquela imagem de um Data Matrix que vem gravado, se ela atende a tua necessidade e a tua expectativa do software que você aplica dentro da tua instituição. Senão você compra o material todo gravado e ele não atende à tua expectativa, o teu sistema não reconhece aquela leitura, aquela linguagem. Desculpa te interromper, isso é uma dúvida. Então, por exemplo, eu posso comprar um instrumental que já vem de fábrica com o Data Matrix. E na hora da leitura, esta leitura não vai ser tão real, vamos dizer assim, vamos dizer que ela não ficou apagada, não sei se teria esse termo, se esse termo seria adequado, ou a leitura ela não é tão legível, vamos dizer assim. Isso pode acontecer? Não só pode, como acontece. Boa parte do material, no uso de rotina entre processamento do instrumental, principalmente quando você trabalha com autoclave com vapor de caldeira
onde o instrumental escurece, pronto, esquece, você vai ter problema com resolução de leitura, porque nada mais é do que uma imagem e o leitor faz a captura dessa imagem, ele bate uma foto daquilo. Se aquelas informações que estão em quadradinho, como eu expliquei do Data Matrix, tiver qualquer divergência, ele não consegue reconhecer com o leitor. E aí você perde informação, você perde aquela identidade e, consequentemente, você perde a rastreabilidade daquele teu instrumental. Então é complexo, deve ser testado, deve ser analisado antes de qualquer aquisição, realmente colocar em uso, solicitar laudos de tem testes. Tem testes. Como eu citei nas imagens lá, a câmara salina, a vapor de câmara úmida. Por quê? Porque você vai testar se aquele tipo de gravação, a laser, a micropulsão, se aquela gravação trouxe algum trauma para a camada passiva do instrumental. E às vezes eu não observo a olho nu. A olho nu, você não vai ter noção. E o que ele vai oferecer para você? Manchas de corrosão. E aí, na hora de abrir a caixa para a hora da cirurgia, você tem a surpresa da pinça estar com uma mancha de ferrugem em cima dela. Então, na realidade, aí fica um contrassenso, né? Eu faço um investimento para rastreabilidade. Aí eu uso para marcar o meu instrumental um recurso que acabou danificando esse instrumental. Aí fica um pouco complicado, né? Então, na realidade, é fundamental esses testes, então, que você falou, que eu acredito que eles são normatizados, devem atender alguma ISO, alguma coisa assim, e isso eu posso pedir para o meu fornecedor. Eu peço para ele, você tem o teste de névoa, é isso? Isso. E tem o teste da câmara úmida e ele tem que me apresentar esses laudos, ou não? Eu vejo o seguinte, a partir do momento que eu apliquei alguma tecnologia desse tipo no meu serviço, eu tenho que dar o quê? A segurança para o meu cliente de que aquilo é eficaz, não vai trazer nenhum prejuízo, até porque eu entro no cliente e estou gravando dentro do hospital o instrumental deles, então eu estaria agredindo o instrumental deles. A responsabilidade é muito grande. Então, para evitar esse tipo de trauma no instrumental e amanhã você ter que trocar todo o arsenal do hospital porque você ou usou um laser com uma potência muito alta e queimou muito, ou usou uma micropulsão que perfurou demais e acabou com a camada passiva, como eu falei na apresentação e ilustrei nas imagens. E é sério, então é necessário, você tem que pedir e o teu fornecedor tem que apresentar. Se não apresentar, você começa a pedir que ele faça esse tipo de laudo para poder dar a segurança que você necessita dentro do teu serviço. Bom, se ele não te apresentar, então já não é um fornecedor, vamos dizer assim, que garante aquilo que faz, né? Porque se eu garanto o que eu faço, eu tenho os laudos estão aqui e nada mais justo de eu, como cliente, ter a segurança de que eu investi naquilo e não estou causando uma oxidação, um problema maior no instrumental, né? Que isso tem um valor inestimável, né? É um patrimônio instrumental, né? E por mais, como você falou, que são 15 mil, parece um número astronômico, mas é aquilo que atende e a rotatividade é imensa. Aqueles 15 mil giram assim, é muito, né? Então, o processamento daquele item várias vezes, às vezes até uma caixa circula quantas vezes no mesmo dia, né? Então realmente vai agredindo e eu vou ter uma situação de ferrugem, de oxidação no meu instrumental, né? É uma coisa bem séria, ainda bem que tem testes. Eu não vejo como assim o material não ser, a empresa não ser séria. Talvez eles não pensaram em fazer todos os testes, esgotar a segurança de testes para a apresentação. Às vezes nem conhecimento que existe esse tipo de teste. Isso aí vem realmente através de pesquisa de alguns anos de trabalho, achando como fazer esse tipo de teste.
O Cabral comentou comigo no intervalo que há 8 anos, né, que ele vem fazendo estudos, então uma preocupação de não só vender o produto ou o serviço, mas agregar valor naquilo que está fazendo, né? Senão também se coloca lá e daqui a pouco o refazer, o reprocesso é muito maior, né, Cabral? Exato. E como que você, em termos de prática, né, você acredita que há condições de reduzir esse inventário do instrumental com a adoção de um sistema de rastreabilidade? Olha, você pensa assim, reduzir, não acredito. Você não tem como, a partir do momento que você tem aquele material, se cuida dele muito bem, você não tem por que não tê-lo. Agora, você otimizar, tendo o controle e você otimizar esse teu material em procedimentos específicos, montagem de caixas específicas e fazer esse trato, poder ter a prévia da manutenção preventiva e da manutenção corretiva, tendo a reposição desse item dentro dessas caixas. Então, redução eu não acredito que você tenha. Porém, a otimização desse teu serviço e de apresentar as caixas em melhores condições de uso, aí com certeza. Bom, Cabral, eu li um artigo de um hospital japonês, Kanto Medical Center, que ele conseguiu, através do sistema de gerenciamento, exatamente mais ou menos o que você falou, otimizar o uso das salas de cirurgia. Você conhece alguma experiência similar em algum hospital do Brasil? Olha, da otimização vinculando ao CME, ao centro cirúrgico, fazendo o centro cirúrgico, trazendo algum benefício para o centro cirúrgico, o que eu posso te dizer foi justamente aquela visão que nós tivemos de trazer um benefício, de melhorar os processos, ter os controles específicos desse material e nessa hora você conseguir trazer um benefício operacional para o bloco cirúrgico. Eu hoje, dentro do CME, nós temos o conceito de favorecer o bloco cirúrgico em todas as atribuições. Não tenho acesso às operações do bloco, mas eu tenho como oferecer com eficácia, ou com eficiência, todo o meu processamento, o gerenciamento desse meu CME. Então, se você for pensar que esse tipo de recurso favorece na eficácia do processamento e trazendo segurança na utilização do paciente, você consegue trazer resultados favoráveis, não só administrativos, como financeiros. Excelente. Muito bom. Bom, Cabral, o nosso tempo está se esgotando. Eu quero agradecer primeiramente a você de ter gentilmente aceito o nosso convite e convido os nossos internautas para o próximo programa, né? E passo a palavra para os comentários finais, Cabral. Bem, eu quero agradecer realmente a oportunidade de poder falar um pouco mais até da nossa história, do nosso trabalho, de como nós executamos nossos controles. E assim, fico à disposição para os nossos internautas, para todos que tiverem curiosidade ou interesse no tema, de discussão. Abro depois aqui as informações de e-mail para vocês poderem passar as informações. Muito obrigado pela oportunidade. Fico muito satisfeito de vocês terem me convidado. Cabral, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos pela participação e até o nosso próximo encontro. Tchau.